Queixa de sono são a segunda maior causa de reclamações médicas, só perdendo para a dor, que é o sinal mais comum de que algo está errado no nosso corpo. Transtornos de sono causam grande perda da qualidade de vida, produtividade e podem levar até problemas socioeconômicos para o indivíduo. Então, se você está tendo problemas de insônia ou tem algum familiar seu com problemas frequentes para conseguir dormir, segue comigo aqui nesse vídeo que eu vou te dar várias dicas para te ajudar. Fala, aqui é o Bruno Tizera, eu sou enfermeiro especialista em educação e saúde e esse aqui é um canal especializado em conteúdos de saúde, então se você tem interesse em saber mais sobre esse tema e sobre o seu corpo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. O sono, ao contrário do que se pensava antes e que muitas pessoas ainda acham, não é nenhum momento em que o corpo está em estado passivo, ou seja, sem fazer nada, só relaxando para recuperar as energias para o dia seguinte. Não, na verdade o sono é um momento ativo e por isso a sensação de realmente dormir é bem diferente de simplesmente deitar por 8 horas de olho fechado. O processo do sono é um processo dividido em dois estágios diferentes. O sono sem movimentos oculares rápidos, o NREM, e o sono com movimentos oculares rápidos, o famoso sono REM. Quando estamos acordados, estamos no chamado estado de vigília. E como o próprio nome já diz, o próprio nome nos sugere, nós estamos sempre atentos aos estímulos externos e somos capazes de manter atividade de atenção, concentração e também processar as informações que chegam para a gente através dos nossos sentidos para que a gente possa tomar as ações necessárias. Enquanto no estado do sono, vai se dar através da inibição desses sistemas e a ativação de outras reações, de forma gradual, não é uma mudança tão rápida, que a gente pode dividir o sono em estágios, os chamados estágios do sono. Esses estágios eles são definidos através das atividades elétricas que ocorrem no nosso cérebro. O médico pode, através do eletroencefalograma, também verificar essas mudanças de fase e também através dos comportamentos do nosso corpo. O sono NREM, ele pode ser dividido então em 3 estágios. No primeiro estágio, os pacientes se encontram sonolentos e conseguem manter algum grau de alerta. Nessa fase, ocorrem movimentos oculares bem lentos e os movimentos musculares espontâneos, aquelas mexidinhas no corpo, esses movimentos são diminuídos. Esse estado de sono, ele representa algo em torno de 5% do nosso sono normal. No estágio 2 do sono NREM, verificamos mudança no padrão das ondas no nosso cérebro, os movimentos oculares começam a parar. Nessa fase, a atividade muscular já é praticamente inexistente, E essa é a fase mais prolongada do nosso sono. A gente fica nessa fase algo em cerca de 50% da noite inteira de sono, E conforme a gente envelhece, esse estágio do tempo de sono, ele tende a aumentar conforme a gente vai ficando mais velho. Enquanto no estágio 3 do sono NREM, nós temos um aumento das ondas lentas do nosso cérebro, por isso ele é chamado de sono de ondas lentas ou sono profundo. O sono profundo, ele constitui cerca de 20% do tempo do nosso sono normal, e com o avanço da idade, esse tempo, ao contrário da outra fase, ele tende a diminuir. Nessa fase não se tem movimentos oculares nenhum e a respiração ela é regular. O que nos leva ao famoso sono REM. E é aqui que a magia parece acontecer. No eletroencefalograma do sono REM, ele é sempre similar ao estado de vigília, Então, se você analisa, pelo menos a parte elétrica, do que está acontecendo no nosso cérebro, quando ele está acordado e quando ele está no sono REM, ele é bem similar.
E nesse estágio do sono, nossos movimentos oculares se tornam bem rápidos, e é justamente essa característica que dá o nome, né, do sono REM, assim como a gente está acordado e atento, tudo que está à volta, né, isso também acontece no sono REM. O ritmo respiratório se torna irregular e a gente sofre alterações de frequência respiratória e também da frequência cardíaca. E homens tendem a sofrer ereção peniana. O sono REM, ele constitui aproximadamente 20% do nosso sono total, né? E é principalmente nessa fase em que os sonhos acontecem. Há evidências científicas de que nessa fase temos a consolidação das memórias de longo prazo e a remoção de parte das memórias de curto prazo que o nosso cérebro julga não serem mais tão úteis, né? Não serem mais tão necessárias. Existem evidências de que a atividade de aprendizado, ou seja, se você aprendeu alguma coisa durante o dia, dependendo da atividade, isso pode também prolongar a fase de sono REM, ou seja, que o seu cérebro parece precisar de um pouco mais para se consolidar esse aprendizado, por isso a parte do sono REM parece se prolongar se você aprendeu alguma coisa durante o dia. E agora que já entendemos como o nosso sono funciona, ou pelo menos deveria funcionar, vamos começar a falar quando a coisa não está indo muito bem, né? Que é justamente o assunto do vídeo. A maioria das queixas de sono se enquadram em 4 categorias, né? A hipersonia, que é quando a pessoa sente muita sonolência, uma sonolência excessiva durante o dia, mesmo depois de ter dormido bastante, né? E mesmo depois de uma boa noite de sono, ela sente isso. E aquela que a pessoa tende, né, a adormecer em períodos aleatórios durante o dia. Às vezes a pessoa está conversando e pega no sono, ou dorme sempre assistindo uma aula, ou que pode comprometer algo que pode comprometer bastante também, né, a capacidade de atenção sustentada. É muito perigoso para pessoas que dirigem também, ela pode pegar no sono dirigindo. Esse é um dos tipos de problema. Nós temos também transtornos do ritmo circadiano, né? Que é o nosso relógio biológico, que a gente determina quando a gente deve sentir sono e quando a gente deve dormir, né? Ou até mesmo quando a gente deve acordar. Esse é um tipo de problema muito comum, né, em países com noites muito prolongadas, ou pessoas que possuem um ciclo de trabalho muito irregular, né? Por exemplo, que trabalham em turnos, né? Que aí você trabalha durante o dia ou depois no dia seguinte trabalha durante a noite, né? Esse tipo de trabalho irregular faz que a gente esteja sempre uma rotina muito bagunçada e muda muito o nosso ritmo circadiano. E por último, nós temos a insônia, que diferente dos outros problemas de privação de sono, né, não está relacionada ao tempo total de sono ou de ficar sonolento durante o dia, o que acaba sendo uma das consequências também. Mas a insônia é a dificuldade de iniciação do sono ou de permanecer dormindo, o que causa um sono de má qualidade ou um sono insuficiente. A insônia é um problema de sono muito comum e chega a afetar até 20% da população adulta. E esse número tende a aumentar bastante ainda nos próximos anos, né? A dificuldade de iniciar o sono está diretamente relacionado a outros 2 fatores. O primeiro é um estado de hiperatividade. Pessoas, por exemplo, muito ansiosas e inquietas tendem a manter um padrão muito ativo e estarem menos sonolentos, né? Graças a esses problemas, e por isso estão muito mais propensos a desenvolver a insônia. Um segundo fator muito importante para a insônia, né, é a depressão, um estado de inquietação de pensamentos que as pessoas com depressão sofrem, né, também é um agravante para o desenvolvimento da insônia. E esses 2 transtornos, tanto a depressão quanto a ansiedade, são problemas que cada vez são mais frequentes na sociedade moderna, em especial no Brasil, que é um dos países campeões, né, em número de casos desses 2 transtornos. E o pior é que, além desses quadros causarem insônia, a própria insônia também agrava esses quadros, né? O que é claro, se a pessoa não consegue dormir, ela vai ficar mais inquieta e também mais triste, né? E o pior ainda é que ela ainda contribui para o desenvolvimento da depressão e ansiedade para quem não sofria antes. Então, mesmo quem não tinha ansiedade, não tinha depressão, pode acabar desenvolvendo esses quadros por conta da insônia, né? O que acaba levando uma bola de neve ainda pior.
Lembrando que o sono de má qualidade, decorrente do tempo de sono insuficiente, não é insônia. Ou seja, se você vai dormir, né, lá à meia-noite, 1h da manhã, tendo que acordar às 4 da manhã para trabalhar, isso não é insônia, né? É só um tempo de sono insuficiente. Por isso que você está se sentindo tão cansado. A maior queixa de pacientes com insônia é de não ter um sono restaurador. Quando você acorda e não sente descansado, né? As consequências para isso são se sentir cansado, né, durante o dia, fadigado, né, dificuldades de concentração, até aí uma irritação e também uma dificuldade de conseguir aprender as coisas. O diagnóstico para saber se você tem insônia, ele é feito através da análise clínica pelo médico, né? É possível fazer também um eletroencefalograma para confirmar se a pessoa entrou em sono REM ou não, mas esse tipo de exame é muito raramente necessário, né? E também é um exame caro que não se faz necessário através da análise clínica, já é possível fechar esse diagnóstico. O uso de diários de sono, que é quando você escreve todos os dias, né, por um tempo determinado, como foi o seu sono, como você se sentiu ao acordar, o que você estava fazendo antes de dormir, né? Esse tipo de coisa é muito útil para ajudar no diagnóstico. E para o tratamento, né, ao longo prazo da insônia, a coisa mais indicada é a terapia comportamental cognitiva, que apesar de demorar para começar a ter os seus efeitos positivos, né, principalmente em quadros mais graves, mas ela é muito eficiente para trazer essa melhora a longo prazo. Essa terapia é focada em cuidados e na mudança de hábitos para melhorar o seu sono, né? Ela vai agir em algumas frentes distintas. A primeira frente é o controle de estímulo. Você deve ir para a cama somente quando estiver com sono, né? E só deve utilizar o quarto para dormir ou também ter relações sexuais, né? Permanecer por muito tempo no quarto ou utilizar o quarto para outras atividades que não seja dormir faz com que o nosso subconsciente não entenda, né, quando você for realmente dormir, que essa é a hora de dormir. Como você passou o dia inteiro no quarto, ele não consegue identificar muito bem, por isso é bom você utilizar o quarto somente para dormir. E se você se deitou, passou mais de 20 minutos e não conseguiu dormir, tente então ir para um outro lugar com baixa luminosidade ou nenhuma luminosidade e tente iniciar alguma atividade relaxante por um curto período de tempo até você começar a sentir sono, né? Aí quando você começar a sentir o sono, você volta para a cama e tenta dormir de novo. Porque ficar forçando dormir, virando de um lado, virando para o outro, isso muitas vezes te traz estresse e dificulta ainda mais que você consiga dormir. Além disso, outra coisa que ajuda naquela questão do relógio biológico, né, é você sempre tentar dormir no mesmo horário. Lógico que algumas pessoas, ou em questão da rotina, do trabalho, não conseguem fazer isso, mas à medida do possível, sempre tente manter uma rotina de sono, né, para sempre você ir dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso vai ajudar o seu corpo a entender que aquele horário é o horário de dormir e vai começar a entrar no sono, né? Uma outra frente de atenção é a terapia de restrição de sono. Essa é uma estratégia voltada para fazer com que a pessoa sinta sono, né? E se baseia em estabelecer um tempo total de sono, que deve ser no mínimo de 5 horas, e a pessoa deve ficar deitada na cama durante todo esse tempo, né? Conforme a pessoa vai conseguindo aproveitar melhor esse tempo e dormindo, né, durante essas 5 horas, ela deve ser aumentada em 15 minutos. Ou seja, a pessoa conseguiu dormir 5 horas, aí ela vai dormir 5 horas e 15 minutos. E você vai aumentando conforme a pessoa vai conseguindo utilizar melhor esse tempo e dormindo, até que chegue a quantidade de sono necessária para essa pessoa. É importante salientar que esse tipo de tratamento é melhor quando ele é feito por um profissional de saúde. Lógico que você pode tentar você mesmo, né, restringir um pouco o horário de sono para que você sinta o sono, né, mas é melhor que seja acompanhado e atenção a esse tempo mínimo de 5 horas de sono, né? Menos que isso você pode ter outros problemas.
A outra frente de atenção está relacionada às últimas atividades antes de dormir. Essas atividades devem ser relaxantes, sejam atividades musculares, como o yoga, ou atividades mentais, como por exemplo a meditação ou a leitura. E também preparar o ambiente onde você vai dormir, né? Lógico que no Brasil, com o calor do Brasil, às vezes é difícil fazer esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, o quarto tem que estar com uma temperatura agradável, deve ser silencioso, não deve ter fontes de iluminação ou coisas que puxem a atenção, por exemplo, algum sinal vermelho apitando ali, né? Esse tipo de coisa te chama a atenção e aí você não consegue dormir. Então, antes de você dormir, atente ao lugar onde você vai dormir, né? E tente preparar da melhor forma possível para você entrar no sono. O consumo de álcool e nicotina e cafeína também são coisas que atrapalham bastante na hora do sono. Então evite fazer o consumo dessas substâncias antes de dormir, né? A cafeína, por exemplo, ela permanece na circulação sanguínea por algumas horas. Então, não é o tipo de coisa que você deve fazer antes de você dormir, fazer esse tipo de consumo de coisas, né? Principalmente se você for uma daquelas pessoas que gostam de fumar e tomar um café antes de dormir. Isso aí é um combo ali de coisas que vai te atrapalhar. Agora, os quadros mais graves que já estão tendo sintomas fortes, né? Esses quadros podem precisar de medicamentos, porque a pessoa já está tão estressada e tão fadigada, né? Que ela dificilmente consegue dormir. E felizmente, nós temos alguns medicamentos que trazem bom resultado para a insônia. Então, se você acredita que esse é o seu caso, por exemplo, se você está tendo fortes enxaquecas, é o tipo de coisa que dificulta você dormir, né? Então, procure o seu médico, especialmente um médico especializado nesse tipo de assunto, para ele indicar o melhor medicamento para você. E muito importante, não tome medicamentos recomendados por alguém na internet ou algum conhecido. Esse tipo de medicamento, assim como na verdade todo medicamento, né, ele deve ser recomendado baseado nas necessidades exclusivas de cada pessoa. Ou seja, né, nesse caso, se você está tendo um problema de insônia, o médico ele vai precisar analisar as coisas que vocês estão sentindo, né, as coisas que estão em volta, para indicar o melhor remédio para você. Então esse remédio ele foi pensado no seu problema, não no problema do seu vizinho que está com insônia também, né? Não é tão fácil assim. É por isso que precisa ser estudado cada indivíduo para recomendar o medicamento certo. Nós passamos hoje por um uso abusivo de medicamentos e esse tipo de medicamento, caso seja usado sem controle, pode causar tolerância, ou seja, você vai precisar cada vez mais medicamentos para ter o mesmo efeito e também pode causar dependência, que é o mais grave. Assim como qualquer droga, curar dependência química é muito difícil e é preciso de bastante tempo e apoio. Então evite esse tipo de complicações, não tome medicamentos por conta própria, sempre procure atendimento de saúde para isso. E com esse recado muito importante eu termino esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e não deixe de se inscrever para continuar recebendo os vídeos como esse. E se possível, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar que esse vídeo vá para outras pessoas que estejam precisando desse tipo de conteúdo. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!